Olá, graça e paz a todos os amados. Louvamos a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos meditando na Sua palavra, aprendendo de Deus, né? Fazendo o que Jesus falou para nós arrumarmos descanso para nossa alma, aprendei de mim. E isso é graça, né? Nós aprendendo de Jesus, nós arrumamos descanso para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conversei com os irmãos, nós estamos tratando da doutrina de salvação, soteriologia. Essa palavra, ela tem a sua raiz no grego, né? E ela vem da palavra grega soteria, que pode ser também chamamos tanto de livramento como de salvação, tá bom? Nós vamos tratar então, continuar tratando de salvação. Por que a necessidade de uma tão grande salvação? Porque o homem que foi feito por Deus, a sua imagem e semelhança, ele errou, pecou, falhou, desobedeceu e perdeu a condição de estar próximo de Deus. Perdeu essa condição de estar próximo de Deus, mas aprove a Deus, já dentro da eternidade, um plano de salvação, uma aliança que realmente resultasse na salvação da humanidade, porque todas as alianças que Deus fez com o homem antes da aliança da graça, através de Jesus Cristo, o ser humano falhou e Deus, o Eterno, ele já sabia. Eu acredito que todas essas alianças, elas vieram somente para mostrar para a humanidade que realmente a dependência de Deus para que houvesse essa religação com Deus, né? Em Gálatas 4:4, o texto diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Até aqui. Bem, a humanidade, deixou de ser filho de Deus, o que era um privilégio no início da criação, ao se manter íntegro diante de Deus, em todos os propósitos divinos, ele tinha essa condição de proximidade, de intimidade com Deus. Ao cair, o ser humano, ele perdeu essa condição de proximidade com Deus. Nós tratamos a respeito de que tanto a árvore ao sair da terra, como o peixe ao sair da água, eles não tinham condições de subsistir, porque eles foram criados pela terra e pela água, por ordem de Deus. Mas o ser humano foi criado por Deus e ele também não tem condições de subsistir fora, distante da presença de Deus. E Deus, então, ele já tinha esse plano de salvação através de Jesus. E nós, então, vemos aqui, nesse texto de Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para o processo de salvação. 1 Coríntios 3:9, nós vamos dar uma verificada nesse texto para algo que eu preciso estar refletindo junto com os irmãos. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Bem, dentro do plano de salvação, todo ele de responsabilidade única de Deus. A salvação é dom de Deus, a salvação é projeto de Deus, a salvação é plano de Deus.
Tudo é Deus. Tudo é Deus. Nunca fomos nós. Então, queridos, dentro do plano de salvação, aprove a Deus que o próprio ser humano tivesse participação ativa na salvação. E isso vem no lado individual, como também no lado coletivo. No lado individual, nós somos responsáveis pela nossa salvação também. Nós precisamos estar dentro do padrão exigido para os salvos. Se nós não nos mantivermos dentro desse padrão, nós nem entendemos a salvação. Mas também no coletivo, é exigido de nós que nós demos continuidade à missão de Jesus, pregando o Evangelho, testemunhando o que Deus fez nas nossas vidas, o que Deus fez pela humanidade, o que Deus está fazendo, o que Deus fará. É exigido de nós isso. Jesus, ele diz para o povo ali, vocês vão ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto pelo Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. Na Judéia, em Samaria, nos redores da terra, em Jerusalém, em todos os lugares. Nós precisamos ser essas testemunhas ativas, vivas e ativas. E isso, irmãos, é muito sério para a nossa vida. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16, o texto diz assim, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nesse capítulo aqui, irmãos, nós somos chamados para dar frutos. O versículo de número 2, ele é muito sério. Veja o texto. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Nós temos essa responsabilidade. O fruto nosso são as pessoas que vão se achegar a Jesus através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa pregação, do nosso procedimento, das nossas atitudes, do nosso testemunho de vida. Eu vou falar a respeito de testemunho, irmãos. 2 testemunhos existem em cada um de nós. O primeiro testemunho é o testemunho das obras que Deus vem fazendo na nossa vida, que a gente precisa estar em todo o tempo testemunhando o que Deus tem feito nas nossas vidas. E o segundo testemunho é o testemunho da nossa transformação. Quem éramos nós antes de Jesus, quem somos nós agora que nos achegamos a Jesus. Esse testemunho tem que transparecer. Assim como nós não podemos dar mau testemunho. Nós não podemos escandalizar o Evangelho. Nós não podemos escandalizar tão grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, tudo que Deus nos abençoa é cura, é bens, enfim, tudo que for bênção, tudo que Deus der para nós de presente, nós precisamos estar testemunhando. Mas o testemunho maior é a nossa transformação. Quem éramos nós e quem somos nós agora, que voltamos à filiação de Deus. A Bíblia, ela é linda, né? O Evangelho de João, aqui no capítulo 1, versículo 12, ele diz, mas a todos os que creram em Cristo, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós retornamos. Isso é salvação. Há responsabilidades com a nossa salvação. Há responsabilidades enormes, porque nós somos filhos de Deus. No próximo vídeo nós conversamos um pouquinho mais a respeito da nossa salvação.
Que Deus abençoe.